Olá, meus amigos da TV Impacto, estamos de volta e hoje, neste momento, é um prazer muito grande ter aqui em nossos estúdios o professor Wilverson Rodrigo Silva de Mello. Ele, no último dia 22, dia do aniversário de Santarém, fez o lançamento de seu livro, que fala sobre cabanagem. E, com muito prazer, eu recebo hoje aqui o professor para falar sobre essa sua obra e, é claro, aprofundar um pouco mais aí sobre alguns detalhes sobre a cabanagem. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Evaldo. A minha formação acadêmica, eu tenho graduação pela UBRA em História, pelo ano de 2012. Tenho duas especializações, uma em Direitos Humanos pela Federal de Campina Grande, na Paraíba, e outra em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Também sou mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, da qual resultou este trabalho, é fruto da minha dissertação. E atualmente eu curso doutorado em História Contemporânea na Universidade de Évora, em Portugal. Nesses quase 10 anos de caminhada em pesquisa, escrevi muitos trabalhos acadêmicos, entre resumos, artigos, capítulos de livro, e esse é o primeiro livro mesmo que escrevo solo. Tá certo. Que é Tempos de Revoltas no Brasil Oitocentista. Exatamente. Pode desmiuçar, né? Desmiuçar pra gente. Então, este livro, esse título, ele surgiu da seguinte maneira. A cabanagem, ela é um dos grandes movimentos de revoltas anticoloniais que ocorre no período do Império Brasileiro, né? E especificamente na Regência. Então, no período da Regência Brasileira, em que Dom Pedro II é menor e assume outros políticos para tutoriá-los, esse tempo é conhecido no Brasil como o tempo de maior instabilidade política e econômica. Então, daí vem o nome Tempos de Revoltas, porque a cabanagem é uma das revoltas que eclode nesse período. Junto com a cabanagem, você vai ter a farroupilha, você vai ter a balaiada no Maranhão, você vai ter a sabinada e revolta dos malês na Bahia, você também vai ter a cabanada em Pernambuco e Alagoas e a nossa cabanagem aqui no Grão-Pará. Então, o livro ele dá conta também de contextualizar não só o Pará, o Amazônia, mas também o que estava acontecendo no Brasil de modo geral. Então, ele tem essa contextualização também com essa ideia da perspectiva política no Brasil do 800. Aí, por que 800? Essa nomenclatura no campo da história, a gente trabalha oitocentista, está ligado aos anos de 1800 para frente, antes de 1900. Então, esse boom na temática. E aí, quando eu vou trabalhar com um subtítulo chamado Ressignificação da Cabanagem no Baixo Tapajós, entre 1831 e 1840, a perspectiva do livro é justamente essa, é tentar ressignificar esse movimento, essa revolução que outrora foi vista de um boom pejorativo, ou como uma guerra, ou como uma revolta, ou como uma simples insurreição, ou um motim, como a primeira obra de Raiol fala. Antônio Domingos Raiol trabalhava com motins políticos, e ela dá uma ressignificada com a proposta de ser uma revolução, uma grande revolução popular na Amazônia. E o meu recorte temporal, ao invés de trabalhar todo o Grão-Pará, eu vou trabalhar especificamente a região do Baixo Tapajós, onde está aqui os rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns, essa nossa confluência. Aí teve que andar na própria região, lá visitando ali Cuipiranga, Arapixuna, essa área toda? Sim. Em Cuipiranga, que pelas documentações é tido como o maior reduto da cabanagem em todo o Grão-Pará, eu costumo dizer que Cuipiranga foi para a cabanagem o que Palmares foi para os demais quilombos no Brasil. Tamanho os documentos da época diziam mesmo isso. Que Cuipiranga era o lugar onde os cabanos tinham as últimas esperanças, era o lugar dos rebeldes, era o inferno na terra. Então era necessário destruir o Cuipiranga para poder você acabar com a cabanagem no interior do Pará. E em Cuipiranga eu já vou há quase desde 2010. Eu sempre piso naquela terra, vi documentações. Engraçado que eu sou de origem lá da região, eu nasci na vila de Arapixuna, e quando eu era criança lá, nós tínhamos, naquela fase de criança já para adolescente, né? Fase de brincadeiras, aí sempre tinha aquela orientação. Olha, aquela área ali é a área onde é o cemitério dos cabanos. Então, o que seria isso? Por que cemitério dos cabanos? Então fica aquela dúvida sempre e que nunca foi esclarecido na sua totalidade. Sim. É muito comum esses relatos, né? A cabanagem foi talvez a maior revolução social do Brasil. Tem alguns historiadores fora do Brasil que dizem que o teor popular da cabanagem ele é a maior do Novo Mundo. Ela poderia superar, inclusive, a Revolução Haitiana.
porque eles tomaram o poder, ficaram no poder, tiveram governadores, enfim. Agora, essa perspectiva de cemitério dos Cabanos, que ficou na memória, está muito ligada ao genocídio. Sabemos aí que cerca de 30, 50 mil pessoas foram mortas na Amazônia naquele período, cerca de 2/3 da população da Amazônia. Isso possivelmente poderia justificar o nosso vazio demográfico, digamos assim. Essa política militar que teve na década de 80, de trazer os nordestinos para a Amazônia, homens sem terra para terras sem homem, poderia estar ligado também à cabanagem, onde dizimou 2/3 da população, e daria para explicar um pouco esse vazio demográfico. Agora, as condições ínfimas aonde essas pessoas foram enterradas, foram desalojadas, a historiografia não responde na totalidade. Diz o seguinte, que muitos eram feitos cordões de orelha, né? Já que não dava para mandar todos os cabanos presos até Belém, então se fazia aqueles cordões de orelha. Se tivesse 1000 orelhas, foram 500 cabanos mortos, e vice-versa, a não ser que tivesse algum nambi, né? No meio. Mas, em contrapartida, muitos tiveram um rio, como um jazigo, valas comuns, né? E poderia explicar a ideia dos cemitérios dos cabanos, enfim, de um local intocável, um local místico. E também, durante muito tempo, na Amazônia se recorreu a uma penumbra, no sentido de que ser cabano era ruim, ser cabano era conhecido como maldade, como os malvados, como os rebeldes. Então as pessoas eram induzidas a evitar falar sobre cabanagem, a evitar falar sobre cabano, como se os próprios cabanos, como se esses revolucionários, os quais se auto-intitulavam valentes paraenses, eles mesmos em nenhum momento se auto-intitularam cabanos. O rótulo cabano é o outro quem dar a ele, ou seja, são as tropas repressoras quem vão nomear esses revoltosos, mas eles por si só se diziam valentes paraenses. Então está muito ligado a isso. Bem, e tudo isso está aqui no livro. Tudo isso está aí no livro. O livro ele tem alguns pontos interessantes além disso também. O livro ele tem um contexto internacional. Então ele também ele dialoga sobre o que estava acontecendo na Europa e o que essas faíscas de revoltas ou guerras na Europa vão influenciar no Brasil e especificamente na Amazônia. Tem um conflito aqui dos quais eu chamo a atenção, que você vai ter a cabanagem no que eu vou chamar de América Portuguesa, junto com uma América Francesa, que é a Guiana, vai ter um trânsito muito presente, e com a chamada América Espanhola, que também vai estar passando pelo processo de independência. Então, nós estávamos numa região altamente estratégica, altamente revolucionária, dado esse encontro de 3 grandes revoluções nas Américas, portuguesa, francesa e espanhola. Tá certo. Bem, então agora vamos falar, claro que o livro foi lançado dia 22, né, na própria UFOPA, não foi? Sim, exatamente. E já está disponível para quem estiver interessado em comprar? Sim, o livro já está disponível, ele fica à venda na própria instituição, na própria Universidade Federal do Oeste do Pará. Ele é acessível no Instituto de Ciências da Educação, principalmente no Laboratório de Pedagogia. Estamos ainda tentando fazer algumas parcerias para dinamizar ou para disponibilizar em locais mais públicos. Aliás, falando, eu vou cortar aqui o professor, porque eu conversava com ele antes da entrevista, ele me dizia que para chegar nesse ponto que chegou, do lançamento do livro, pronto, preparado para distribuir, para ser lido, ele não teve apoio, né, financeiro, né, patrocinador, né? Foi um esforço próprio, né? Sim. E alguma coisa que o senhor quiser destacar aqui, por exemplo, em termos de prefácio, o que tem? Sim. O livro, geralmente, a gente tenta contar com o apoio possível, não tempo de cortes, de gastos financeiros. Certo. Tentei algumas parcerias com a prefeitura, alguns órgãos, mas não foi possível. Então, todo o financiamento do livro foram recursos próprios. Friso que o livro é fruto de quase 10 anos, quase uma década, se debruçando sobre a temática. E tive alguns parceiros no livro que gentilmente cederam algumas informações. A capa de orelha foi feita pela professora Isabel Guilhem, da UFPE, uma das excelentes, melhores professoras que tem ali no Nordeste em relação à história do Brasil e teoria metodológica. A 4ª capa ela é feita pela professora doutora Hebe Matos, da Universidade Federal Fluminense. Hoje, sem dúvida, é um dos maiores nomes em história moderna e história contemporânea no Brasil, do mesmo naipe, vamos colocar assim, de Caio Prado Júnior, Gilberto Freire. Quem é do campo da história conhece Hebe Matos. E o prefácio, nosso prefácio ele é internacional, costumo frisar, porque o prefácio foi feito pelo professor Dr. Mark Harris, da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido.
Hoje, fora do Brasil, ele é a pessoa que mais conhece sobre cabanagem. Ele morou cerca de 15 anos aqui na região do Baixo Amazonas, pesquisando cabanagem. Das suas pesquisas resultou o seu livro, que foi publicado pela editora de Cambridge. E hoje ele é uma das maiores autoridades sobre Amazônia, revoluções na Amazônia, e ele gentilmente quem assinou o prefácio deste livro. Tá certo. A gente agradece aqui a sua presença, a sua participação aqui na TV Impacto. O livro já está, portanto, à disposição e quem estiver interessado encontra na UFOPA. Olha aqui, aqui ó. Mas o importante é que, depois de muita luta, a vitória chegou e está muito bem alicerçado, não é isso, professor? Com certeza, esperamos que quem possa adquirir possa poder se debruçar. É uma linguagem simples, ele foi pensado justamente para o público leigo, enfim, não é muito rebuscado. E, além de uma linguagem simples e didática, qualquer pessoa consegue ler facilmente, o livro ele foi escrito com uma estratégia investigativa. Eu diria uma escrita baudeleriana, no sentido de que é como se fosse uma novela. Cada fase, cada capítulo, cada episódio, você fica mais curioso para querer saber. Do nada aparece um personagem. Eu trabalhei numa perspectiva de multiplicidade de personagens. E lá na frente, para aguçar sua curiosidade, eu digo quem é o personagem, enfim, você fica envolvido com a leitura. Tá bom, então, para você que está nos assistindo neste momento, estamos aí anunciando, olha, Tempos de Revoltas no Brasil Oitocentista. Esse é o título do livro que você pode procurar e encontra lá na UFOPA. Muito obrigado aí pela sua atenção novamente. TV Impacto sempre levando até você assuntos de interesse. Grande abraço.